Carmen Machado Silveira, mentora de mulheres vítimas de pessoas narcisistas. Eu sou escritora, autora do livro Eu Não Sabia Mais Era Narcisismo, do livro Como Acontece a Armadilha Narcisista e agora do livro Agora Sei, A Vida Não Escolhe Mais Por Mim, que fala exatamente do que nós vamos falar hoje, de cura, de reconstrução. Esse livro fala sobre isso. Eu trago muito das minhas observações, da minha história nesse livro, com muito amor. Ele é um abraço para todas as vítimas. Hoje, a gente vai falar sobre como se curar do trauma de uma mãe narcisista. Não dá para falar sobre cura do trauma se a gente não entender, primeiro, o que é uma mãe narcisista. E o que representa esse abuso na vida de uma pessoa. Eu considero o abuso da mãe narcisista o pior de todos. Porque quando você você é um ser humano e você se depara com uma pessoa narcisista e você passa pelo abuso dessa pessoa, você tem ali alguma defesa psíquica, você tem ainda uma maneira de resistir. Mas uma criança é muito pura na sua essência. Uma criança ela vai ser formada, olha só, aquele ser estará na formação dessa criança. Então, ela é completamente sem defesa em relação aos abusos dessa mãe, ao condicionamento. Essa mãe vai ensinar essa criança a ser a criatura perfeita para seus abusos, entende? Ela não é como uma mãe normal, que cria o seu filho para que cada dia mais ele seja mais independente. Ela cria essa criança para que enquanto ela estiver viva, enquanto ela viver, essa criança seja passiva, seja perfeita para passar por esses abusos. Entendi. Eu tive um problema aqui no áudio. Aqui, mas eu estou compreendendo. Pode continuar. Foi isso que nós falamos. Com relação a entendermos o comportamento dessa mãe, todo o caminho até vencer esse trauma. Pode continuar. Isso. Então, essa mãe vai condicionar esse filho, essa filha, a ser alguém passível de todos os seus abusos. E o que acontece com isso? Algo tão interno, tão profundo, que ainda que essa mãe não esteja mais na Terra, ainda que essa mãe morra, o abuso continua gritando dentro de você, porque você é condicionado. Então, curar os traumas de uma criação narcisista é muito mais do abuso de uma mãe. É a sua liberdade. A sua liberdade, o seu olhar individual, né? O olhar para você enquanto indivíduo depende de você enfrentar esses traumas e curá-los. Por quê? O que acontece? Por que eu digo que é, assim, para mim, o pior dos abusos? Foi na formação. Por exemplo, o pai, ele dá a direção, a mãe dá o acolhimento. Isso. Eu tô ali, eu sou uma criança, e aí eu tô com medo. Como é que eu vou entender que eu posso ser forte e corajoso? Através de alguém. Através do acolhimento de alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém é minha mãe. Entende? Então, se eu não tenho esse acolhimento da minha mãe, porque essa mãe não faz conexão emocional com esse filho, ela não tem a capacidade de sair de si para se doar como mãe, para dar a essa criança o chão que ela precisa para poder se desenvolver de maneira saudável, para poder crescer, a partir do momento que eu não tenho isso, eu não consigo me desenvolver completamente. Eu serei enquanto eu não tiver uma consciência de que eu sou assim, uma cadeira de 3 pernas. Eu vou ser como uma cadeira de 3 pernas. Eu tô sempre, sabe? Eu tô sempre caindo. Me ver como ser humano inteiro, como ser humano completo. E aí, como você não pode viver em cima de 3 apoios, você precisa dos 4, qual é o problema disso? Você encontrar um apoio errado para colocar ali.
Você não sabe o que é. Quando você não sabe do que você de fato precisa, você se perde muito na busca por achar. Entendeu? Daí vem os diversos prejuízos. Porque é uma pessoa insegura, uma pessoa com muito medo, uma pessoa com muita culpa, uma pessoa que não tem liberdade para ser ela mesma. Não é uma pessoa inteira. Na última live, eu falei sobre isso, né? Que a felicidade, ela passa por esse lugar de você se sentir completo, de você se sentir inteira, de você não ter pedaço seu em lugar nenhum. E o que uma filha de mãe narcisista tem, o que o filho de mãe narcisista tem, mais tem, na verdade, é isso. Não se sentir inteiro, porque ele não teve a oportunidade de, na sua base, ter essa completude. Ele não teve essa oportunidade de ter ali aquele apoio que ele ou ela precisavam para poder crescer, se desenvolver como um adulto saudável. Entendi. Por isso que eu considero o pior dos abusos. Deixa eu te fazer umas perguntas. Vamos lá. Minha mãe, como que eu identifico se eu sou filho de uma mãe narcisista? Quais são as características? Manipulação? O quê? O que caracteriza uma mãe como narcisista? Então, a mãe narcisista, ela nunca vai querer que você se voe. A mãe narcisista, ela sempre, vamos colocar um termo assim que todo mundo possa entender, ela sempre quebra as próprias pernas ou ela quebra as pernas do filho. Ela sempre se coloca como a coitada, ela sempre é a vítima, porque eu quase morri para te dar a luz, porque é isso que eu ganho por ter cuidado de você, porque você é um ingrato, uma ingrata, porque a culpa de eu não ter feito a minha faculdade tal assim, 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 é sua. Quando você, a minha vida seria diferente. O filho tem a eterna culpa de todas as frustrações dessa mãe. Essa mãe pode ser também eternamente doente. Eternamente ela pode adoecer. O filho passou num concurso federal. Passou num concurso, vai para outra cidade. O que essa mãe faz? Você vai me deixar? Entende? Ela é sempre um peso, uma responsabilidade desse filho. Esse filho nunca pode ter uma vida independente. Ela nunca vai querer que esse filho fique de pé e alce voo. Ela sempre vai querer que esse filho se mantenha ali, à disposição. Lembra que foi uma criança condicionada para passar pelos abusos eternamente? Então, como que uma pessoa que foi condicionada para me servir vai ter a ousadia de ter uma vida, de ter uma família, de ter uma vida independente, onde essa pessoa possa trilhar seu próprio caminho, onde essa pessoa possa desenvolver sua vida da melhor maneira para ela? Uma mãe narcisista, ela é assim. Ela sabota o filho. Ela corta as asas dos filhos. Ela quebra as pernas ou ela quebra as próprias pernas. Ela vira um peso para esses filhos. Eu já vi o caso de uma mãe narcisista que a filha... A primeira viagenzinha que a filha fez, quando a filha voltou, ela disse assim: você se divertiu? Eu me diverti muito, mamãe. Que bom, porque eu sou como um cadáver dentro dessa casa. E ela traumatizou essa menina sentiu tanta culpa que ela se enfiou dentro de um quarto por 6 meses e ali ela ficou em depressão. Que é a primeira vez que ela teve a coragem de fazer algo por si, essa mãe jogou sobre ela todo esse peso. Entendi. Poxa, você vai deixar a mamãe sozinha? Sabe, a mamãe está sempre dependendo. A felicidade da mamãe é sempre responsabilidade desse filhinho. Você vai sair, eu estou passando mal. Ai, eu estou passando mal, estou sentindo uma palpitação. E essa pessoa vai lá por culpa, porque foi condicionada, e deixa a sua vida. Uns deixam de se casar, outros deixam de ir morar fora, outros deixam de ter um trabalho onde precisam se dedicar mais a esse trabalho. A mãe narcisista não permite que o filho tenha uma vida. Ela manda nessa vida, ela manipula para que tudo seja sobre ela. Se esse filho consegue se casar, essa filha consegue se casar, essa mãe vai dar um jeito de ser primordial, assim. Ela vai querer o primeiro lugar dentro desse casamento. A nora, vamos dar um exemplo, a nora vai ter filhos.
ela vai se oferecer como a avó boazinha que cuida desses filhos. Entendi. Ela vai se oferecer como a avó que empresta o cartão de crédito. Ela vai se oferecer como a avó que está sempre ali, mas no fundo, ninguém pode fazer nada do que ela não quer. Ninguém pode fazer nada que ela não queira, porque ela tem o controle sobre aquela família. Ela vai manipulando as situações de forma que ela seja muito necessária e essa família não consiga andar, a não ser que seja com a ajuda dela, que na verdade é controle. Toda pessoa narcisista, seja ela como for, o narcisista oculto, o narcisista vingativo, o que seja, toda pessoa O narcisista, objetivo dela é o controle sobre a vida do outro. Entendi. Então, até a Nessa Costa Reis colocou aqui, ó, se faz de vítima, é mentirosa, ela faz as coisas, depois diz que não falou nada disso. Aí a Gláucia, ela falou assim, quando identificamos que somos filhos de mãe narcisista e batemos de frente com a mãe, ótima questão isso. Nós somos ingratos? Eu quero transformar em pergunta, nós somos ingratos, Carmen? Se a gente bater de frente com a mãe narcisista, como que lida? Como que é essa questão no dia a dia? Como é que é isso? Então, aí é o desafio maior ainda. Por quê? Porque quando você vai lutar contra um relacionamento com uma pessoa narcisista, você já encontra barreiras. Porque essa pessoa, normalmente, ela faz o quê? Para as pessoas de fora, ela é maravilhosa. Mas só você que tem aquele relacionamento íntimo ali é que sabe quem é aquela pessoa de fato, de verdade. Você imagina quando essa pessoa que está ali acabando com seus dias, a sua própria mãe. Se você tem que ter forças, coragem, determinação para sair de um relacionamento abusivo com uma pessoa narcisista, um parceiro romântico, uma amizade, que dirá com a sua própria mãe. Só que se uma pessoa que não tem um vínculo direto com você, como uma mãe tem, já é prejudicial para você, você imagina uma mãe. É coragem. É coragem para lutar por si, para romper com as amarras e seguir em frente. Você precisa entender que não, eu não preciso da aprovação de uma pessoa que nunca vai ter aprovação para me dar. Não, eu não preciso corresponder às expectativas dela, até porque eu jamais farei isso, porque ela não terá isso para me dar. Eu não preciso morrer em vida para que a minha mãe viva. Deus deu uma vida para cada um. Se ela não foi competente para cuidar da vida dela, foram as escolhas que ela fez. Eu não preciso pagar o preço por isso. Entendi. Entende? Perfeito. Se há alguém que não está saudável nessa relação, nessa dinâmica, é ela, não sou eu. Eu tenho a obrigação de lutar por mim. Lutar, sim. Se eu tiver que me afastar dessa mãe, eu tenho que me afastar dessa mãe. Eu não estou dizendo para você que, por exemplo, essa mãe precisou de um remédio, precisou de um atendimento médico, precisou de um socorro. Como ser humano, eu vou ser uma filha ruim, um filho ruim, e eu não vou lá ajudar ou enviar algum recurso financeiro, que seja um cuidador, alguma coisa para dar um suporte a ela? Jamais. Porque isso fala de nós enquanto seres humanos. A gente está falando aqui, a gente não está aqui julgando, exemplificando a falta de uma pessoa narcisista. Então, essa falta de humanidade também não pode partir de nós. Entende? Entendi. Mas é na questão da humanidade. Agora, você se defender, você se proteger, só tem um jeito. Como a Bíblia diz, destes, afasta-te. Você tem que se afastar para que você consiga se entender enquanto ser humano. Se essa mãe não te deu condições de se formar, esse acolhimento agora, onde é que você vai buscar esse acolhimento? Em você. Você vai cuidar da sua saúde emocional, você vai fazer terapia, você vai passar, como no meu caso, por uma mentora que possa te ajudar a trilhar esse caminho de reconstrução, para você aprender a voltar seus olhos para você, fazer a correção do seu olhar. Porque você foi se olhando na vida através dos olhos de uma pessoa que não tinha um olhar para você. Só tinha ela e ela. Você ficou perdida. Quem tem que aprender a se olhar, quem tem que aprender a tomar... Eu falo para minha
para minha paciente assim: segura sua mão e não solta. Você precisa aprender a não soltar suas próprias mãos. Você precisa aprender. Porque uma filha de um filho, uma filha de mãe narcisista não pode contar com essa mãe. Em verdade, não pode. Porque essa mãe não tem olhos para ninguém, só tem olhos para ela. Ainda que ela faça um teatro parecendo a melhor mãe do mundo, ela não é. Então, se você precisar se afastar, não se culpe. Se você não pode se afastar, pelo menos emocionalmente, você precisa criar uma barreira. Você precisa corrigir seu olhar, conseguir olhar para você e entender que a maldade, o problema dela é com ela, não é sobre você. Ela só está tentando despejar. Se você consegue se blindar, se você consegue ir trabalhando sua mente para entender, não, ela está me acusando. Do que ela está me acusando agora? Não, toda acusação de uma pessoa narcisista é uma confissão. Ela não está falando de mim, ela está falando dela. Entendi. Ah, ela agora está me punindo. Me punindo por quê? Ela está me punindo por participei do jogo dela. Então, nesse momento, eu estou sendo forte, eu não estou sendo fraca. Palmas para mim. Celebrar cada conquista, cada vitória, um dia de cada vez. Um dia de cada vez não é fácil. É uma vida inteira de abusos. Mas, apesar de não ser fácil conseguir se desvencilhar desses abusos, conseguir curar-se das sequelas, não é impossível. É possível. Entendi. Pode continuar, amiga. Pode terminar. Eu passei por abuso físico, psicológico, moral e sexual. Então, e eu tô aqui, ó. Eu sou a prova viva de que é possível se recuperar. O que me parece também que, em alguns casos, é que é tão sutil essa influência que dá a impressão, passa uma certa segurança, uma falsa segurança. Ah, minha mãe está preocupada comigo, minha mãe não quer que eu me machuque, um excesso de proteção, aquela coisa toda, mas na verdade é uma teia, é isso, não é? Ela quer te colocar numa teia e parece que é um sanguessuga, né? A pessoa ela fica dependente sempre da mãe e não consegue namorar, e não consegue casar, ou então se casa tem que levar a mãe. Uma vez eu tive uma paciente que falou sobre isso, né? Que a filha se casou com o rapaz queria levar a mãe para próximo, porque era tudo, o amor da vida dele era a mãe, falou para a esposa que o amor da vida dele era a mãe. Que absurdo foi isso? Então eu acredito que também pode ser assim uma estratégia como se fosse uma teia, né? Uma coisa assim bem horrorosa. Até a Nessa Costa aqui falou de novo, ó, ela nunca está errada. Sempre coloca você como errado. Gratidão, hein, Vanessa, por você estar participando aqui conosco. E outra coisa, essa mãe vai colocar todos contra você. Você não é o filho que decidiu se dar uma chance, uma oportunidade para viver a própria vida, não. Você é o filho ingrato que saiu e largou a mãe, abandonou a mãe. Você que não liga para sua própria mãe. Entende? Mas mal sabem essas pessoas, ou às vezes sabem também, sabe, Rosana? Muitas pessoas veem. Eu tive um caso na minha família que uma pessoa que viu, era um parente indireto. É um parente de um parente. E essa pessoa viu os abusos que minha mãe cometia comigo. E ela disse assim, eu fiquei sabendo isso agora há pouco tempo. E ela disse assim, quanto a Carmen, ninguém pode fazer nada. Não deixem crianças perto dela. Mas e a filha dela, que também é criança? Não, quanto a ela, ninguém pode fazer nada, porque é filha dela. Entende? Entendi. Muita gente também não fala nada. Mas tem aquelas pessoas que são realmente também enganadas. Que se colocam a favor dessa mãe, porque ela faz um teatro. Mas o pior de tudo, não é só quando ela consegue fazer esse teatro para fora. É o que você está falando agora. Às vezes essa mãe consegue enganar esse filho, essa filha durante muito tempo. Preste atenção. Nós estamos falando de profissionais da manipulação. Essas pessoas manipulam os psicológicos, o psicológico de qualquer pessoa. Elas manipulam.
elas manipulam, elas têm esse dom maldito, essa capacidade horrenda, elas têm. Ela pode convencer esse filho de que ela é responsabilidade dele. Até porque a mãe narcisista, o que ela faz? Ela pega esse filho e ela, psicologicamente, emocionalmente, ela se casa com ele. Ela coloca ele no lugar de marido dela. Se perdeu o marido oficial, então já foi. Ela coloca ele como se ela fosse a esposa desse filho. Entende? Psicologicamente, é isso que ela faz. Entendi. Nós temos agora o caso da sogra que matou a nora e disse, você tá com a minha família. Você não vai ficar com a minha família. Puxa. Sim. A menina se casou com esse rapaz. E ela não podia ter uma família, porque a sogra entendeu que a família era dela. Então o filho é dela, os filhos que a menina teve também eram dela, a família era toda dela e ela ia assim. Só que esse caso foi um caso de extremo, que a gente viu ali, né? Teve um caso, teve um corpo, teve tudo ali. Mas casos que não chegam às vias de fato como esse, acontecem todos os dias. Sim. Todos os dias. A Glaucia aqui está comentando, até a Glaucia está comentando que o problema da mãe narcisista é boa para os outros, né? O teatro que você acabou de comentar. E é ruim para os filhos. Gratidão, viu, Glaucia? Ó, aqui a Vanessa falou de novo. Todos os vizinhos acham que você é uma peste. E ela é maravilhosa. Mas no oculto te trata que nem lixo. Te chama de gorda. Eu queria até falar sobre as palavras que elas usam. Ó, te chama de gorda, que você vai ficar sozinha, que você vai precisar dela. Jogam uns contra os outros. E a doutora Vanessa falou assim... Eu fico impressionada com o poder de esconder a sua verdadeira face diante de todos. Gente, isso é sério demais. Exatamente. É assim. E tudo desmerece o filho, a filha. Nada está bom, nada é o suficiente. Ah, você fez, né? Ou fez. Nossa, já viu sua prima? Tão bom dela, tá tão bonito. Você não fez igual a ela, você tem que aprender com ela. Tá muito mais bonito. Ou então elas são ainda um pouco mais cruéis. Elas fazem a mesma coisa melhor. E vem mostrar que elas são melhores, entendeu? Elas fazem questão de esfregar na sua cara que elas são melhores que você. Há uma competição. Há uma competição, muita inveja, muita inveja. A mãe narcisista, ela tem muita inveja do filho. Tem dois caminhos que ela segue. Ou ela transforma esse filho ou essa filha em outra pessoa narcisista, ali com as humilhações, quebrando essa pessoa, até conseguir transformar essa pessoa numa pessoa narcisista também, ou então trazer esse filho para essa escravidão psicológica e emocional. Entendi. E as palavras muito pesadas, muito pesadas. Eu me lembro que eu ouvia muito que eu gostava muito de botar vestido, né, e marcar assim a cintura. E ela dizia assim, parece um saco de batatas amarrado pelo meio. Se eu quisesse, não conseguisse alguma coisa, eu me lembro uma vez eu não tinha conseguido alguma coisa. E ela falou assim, você não conseguiu porque você é uma incapaz. Mas aquilo veio com tanto peso sobre mim. E eu lembro que eu chorei amargamente. Aquilo reverberou na minha alma durante muito tempo. Então, toda vez que eu ia tentar fazer alguma coisa, que eu encontrava algum nível de dificuldade, eu pensava, dentro de mim gritava aquele incapaz, incapaz, incapaz. Sabe? E você precisa aprender. Quem quer se curar dos traumas que uma mãe narcisista deixa, precisa aprender a calar essas vozes dentro de ter a sua voz, a sua própria voz, a voz de Deus sobre você, muito bem estabelecida dentro de si. Precisa ter plena consciência de quem é, sabe? Do que pode melhorar, do que não pode. Todos nós precisamos melhorar. Todos nós precisamos nos consertar, nos polir como seres humanos. Todos nós. Só que preste atenção. Não é muito cruel? Por exemplo, eu sou uma pessoa... Mas eu não sou uma pessoa fraca.
Só que eu cresci escutando dessa mãe narcisista que eu sou indecisa e eu sou fraca. Eu sou muito fraca, não aguento nada, eu não vou ser nada, eu não sirvo para nada. Tá bom. Aí eu vou viver a minha vida inteira acreditando naquilo sem focar no que realmente importa. O que realmente importa? Eu não sou pessoa fraca. Ela está dizendo que eu sou fraca, mas eu não sou. Mas narcisista não enlouquecer, você precisa ser muito forte. Muito forte psicologicamente, porque senão você vai, o seu psicológico se vai. Eu conheço muitas pessoas, muitos casos de gente que não suportou psicologicamente e hoje é um fiapo de gente, assim, que vive em frangalhos por conta de tantos abusos de uma mãe narcisista. Agora, por onde começar a libertação? Por exemplo, eu descobri, por exemplo, depende da idade também, né? Vamos lá, vamos supor que eu seja ainda novinha, tenha 16, 17 anos, eu ainda estou sobre a tutela da minha mãe, mas eu percebi que ela está me prejudicando meus estudos, prejudicando o meu trabalho, eu quero buscar trabalho, avançar, e aí eu não consigo. Tá, eu gostaria, se você pudesse, falasse sobre faixas. Por exemplo, se você é jovem, ainda é solteira ou solteiro, né? Porque também tem muitos homens que são vítimas dessas mulheres, mas eu acredito, não sei se você pode confirmar ou não, que o homem parece que meio que se deita também com relação a isso. É a minha mãe, tadinha. É minha mãe, coitada. Já a moça, ela já tem aquela rival, já fica aquela rivalidade. Parece que no caso do rapaz, dependendo também, não são todos os casos, não podemos generalizar, mas parece que o homem fica mais naquela paixão, naquela coisa platônica, porque ele recebe aquele magnetismo todo, porque elas também são muito magnéticas, e a menina já tem aquela questão da rivalidade. Como fazer? Eu sou solteira e tal, tô começando a vida, e aí? Sim, deixa eu só deixar uma coisa assim aqui. Presta atenção. Quando você tem eu não sei, aqui tem gente que tem filha menina e filho menino, né? Quando você cria sua filha menina, você olha para ela, você vê os as emoções dela, você vê, eu sei o que é isso, eu entendo o que é isso, não é? Eu acredito que a mãe de um filho menino, a gente tem essa diferença, né? Tipo assim, a gente vai mais no tato, você não sente exatamente o que ele sente, você não sabe exatamente o que ele sabe. Então você imagina um menino tendo que lidar com a sua mãe, um homem lidando com a mãe. Ele não sente exatamente o que a mãe sente. Se fosse com o pai, seria diferente. Entendeu? Uhum. Os iguais, eles têm mais, né, facilidade para se realizar. É por isso que ela consegue dominar mais, às vezes, o filho homem do que a filha menina. E essa rivalidade com a filha menina vem de muita inveja. Porque essa filha vai crescer, aí essa filha vai aflorar, vai ficar bonita, né? Vai te chamar atenção dentro de casa. Não, isso é muito comum. Elas engordam essas filhas, elas enfeiam essas filhas, cortam o cabelo bem curtinho, fazem com que essas filhas tenham uma aparência desagradável, né? Não ensinam muito a escovar um dente, tomar um banho, tomar higiene, para que aquela criança já fique assim, rechaçada. A maldade, ela escala, né? Infelizmente. Então, vamos lá. Eu tenho um caso, assim, de uma menina de 16 anos. O que eu ensinei para ela? E que isso pode salvar vidas. Pessoas narcisistas têm um padrão de funcionamento. Atrai, desvaloriza, humilha e descarta. Essa menina não podia sair da mãe financeiramente, precisava da mãe de todo jeito, e a mãe ali naquela perturbação, a bichinha encostava assim no chão, com 16 anos, chorava, se encolhia toda no chão, chorava, porque não estava mais aguentando aquela perturbação. E eu expliquei para ela quais eram os passos dessa mãe. Essa mãe atraía, daqui a pouco começava a desvalorizar, aí eu falei, olha, você vai usar isso a seu favor. Enquanto você não pode ter uma independência, sair de casa, viver sua vida. Quando ela estiver te atraindo, ela vai te agradar, ela vai comprar lanche para você. Isso é 16 anos, tá, gente? Adolescente, tudo. Ela vai comprar lanche para você. Ela vai te dar um presente, ela vai te levar para passear. Você já fica ligada, porque a próxima fase é a fase que ela vai começar a te comparar com outras pessoas, te desvalorizar,
começar a apontar um erro aqui, um erro ali, você vai começar a se sentir confusa, mas fica tranquila. A fase em que ela vai arrumar briga com você. Confusão. Você se segura nessa hora, não responde, não fala nada, fica quieta, sai. É a hora de ir fazer, se conseguir, né, fazer trabalho de escola longe. É a hora de passear um pouquinho no shopping, de ficar ali. Tem um bichinho, pet, leva o bicho lá embaixo, leva o bicho para rua para passear, sai um pouco daquilo ali. Porque logo em seguida vem a fase do descarte. O que vai acontecer? Ela vai ficar sem falar com você. Quando ela ficar sem falar com você, ela vai achar que está te punindo. E você finge que está sendo punida. Mas aí você tem uma paz, um descanso, entendeu? É aquele momento assim, é usar o descarte a favor da sua saúde mental. Às vezes é a única coisa que a gente tem, usar essa parte do descarte para poder dar uma pisadinha no freio, só para que você possa respirar. Entendi. Porque já você vai querer de novo. Enquanto tudo isso acontece, construir uma vida bacana. Um filho de mãe narcisista tem que evitar os erros. Um filho de mãe narcisista não pode ficar brincando com a própria vida, porque essa pessoa nunca vai ter um apoio. Essa pessoa tem que fazer o máximo que ela puder para fazer tudo certo. Estudar muito, se envolver com boas amizades, construir um futuro bacana. Ainda muito novo, fazer de tudo para construir um futuro muito bom, para quanto antes ela conseguir sair do domínio financeiro dessa mãe narcisista e poder começar a sua vida. Quanto mais cedo ela descobre que a mãe é narcisista, mais cedo ela consegue construir uma vida bacana para ela, entendendo que ela pode sim olhar para si e que ela não precisa se olhar da maneira degradante como aquela mãe narcisista olha para ela, como aquela mãe narcisista ensinou essa pessoa a se olhar. E no caso do homem? E no caso do homem? No caso do homem? Não, tudo bem. No caso do homem, ele precisa ser independente. Ele tem uma dificuldade assim, um pouquinho maior, às vezes até na sua autonomia, muitas vezes até íntima, com outra mulher. É complicado. Porque elas pegam esses meninos e elas dão banho neles até muito tarde. Rola uma espécie de sabe, pedô com esses filhos. Às vezes não é com filho, é com neto. Meu Deus. Rola. Elas tocam nesses meninos, elas afetam a estima deles, sabe? Enquanto homem, elas dão um jeito de diminuir. Porque é a autonomia que te dá, né? A firmeza e segurança para você se posicionar na vida. Se ela fica ali tratando esse menino eternamente como uma pessoa dependente ali, né? Ensinando ele a ser dependente, até na hora de um banho. Eu conheço casos de menino com 13 anos que a vovó dava banho. Meu Deus. E vovó no menino de 13 anos? Fale para mim. Caramba, meu Deus. Isso tem um nome. É um crime, isso tem um nome. Correto? E nós não podemos falar aqui, mas ele existe. Então, assim, no caso desse homem, ele mais do que nunca precisa se afastar. Ele precisa viver a vida dele. Ele precisa ter um trabalho, ele precisa ter autonomia, se ele puder sair da cidade, se ele puder estar bem longe, sabe? E se tiver algum homem assistindo essa live, você que é um homem mais velho, que tem experiência da vida, que tem boas coisas para ensinar, preste atenção nos meninos à sua volta. Muitos meninos só estão fugindo de suas mães narcisistas. Se você tiver um bom conselho, uma boa orientação e puder aconselhar esse menino bem, dar um bom conselho, dê. Porque faltou para esse menino, muitas vezes dentro de casa, faltou assim, uma mãe que dissesse para ele que ele pode voar, que ele pode assumir sua masculinidade, sua personalidade e contribuir para a sociedade, contribuir para o mundo, contribuir na face da terra. Faltou.
E às vezes você vai ser essa voz aí, homem, que vai ajudar esses meninos. Esse rapaz, ele precisa sair. Se ele tiver outra coisa, constituiu família, proteja a sua família da sua mãe narcisista. Proteja. Proteja sua esposa, proteja seus filhos. Você é o chefe dessa família. Você é o líder dessa casa. Você é ali a pessoa que vai proteger seus filhos daquilo que você sofreu. E sempre, né? Sempre. Dificilmente alguém vai conseguir passar por isso sozinho ou sem estudar muito sobre a parte psicológica. A gente precisa estudar, entender sobre isso para se defender, para poder, né, se desenvolver enquanto ser humano. Isso, a Glaucia falou aqui que o problema é a dependência psicológica. Os homens geralmente têm aquela dependência, né, psicológica da mãe. Não, a minha mãe falou, não, a minha mãe, não sei o quê. Não, vou ver com a minha mãe. Não, aí, tá, em vez de resolver com a esposa, não, vamos ver se a minha mãe aprova. Parece que não corta o cordão umbilical, né? Ainda fica preso naquilo ali. Depois que a palavra, desculpa. Não, a palavra ela já traz a cura com ela. Se você é um dependente químico, você pode ficar lidando com a sua dependência química? Não. Então, se você é um dependente psicológico, se é um dependente emocional, você não pode ficar lidando com aquilo que te traz a dependência. É por isso que a Bíblia fala, deixes, afasta-te. Você tem que se afastar. Até porque, quando você sofre abuso narcisista, o teu cérebro, o hipocampo, ele diminui para que você suporte os abusos. Que é por isso que você não consegue entender as coisas. Esse cérebro precisa do respiro para poder se desenvolver. A neuroplasticidade vai fazer isso. Ela vai ampliar teu cérebro outra vez, para que você possa entender as coisas, entender a vida. Mas se você continuar debaixo daqueles ataques ali, você não consegue. Entende? Então, essa pessoa, você tem uma dependência, trazer para a consciência, sim, eu sou uma pessoa dependente. Eu sou dependente emocional, psicológica da minha mãe. E outra coisa, que eu acho que isso é muito difícil, mas é o mais importante. Entender que a sua mãe é uma pessoa narcisista. Porque a gente passa a vida inteira assim, não, ela faz isso porque ela é uma pessoa difícil. Ela faz isso porque ela teve uma infância difícil, a gente só dá o que recebeu. Nossa, olha para você. Você deu tudo aquilo que você recebeu? Você deu só o que você recebeu? Não. Quantos de nós fomos maltratados e hoje a gente não maltrata? Isso é balela. Ah, fulano só deu o que ele recebeu. Então, tinha que ser uma regra geral. E não acontece assim, não funciona assim. As pessoas fazem suas escolhas. Então, se a sua mãe decidiu, escolheu, né, em algum momento da vida dela, até lá atrás, quando o ego dela se quebrou lá atrás, que ela ia enviesar por esse caminho, não é a sua culpa. Então, quando você tem a coragem de dizer, minha mãe é narcisista, isso é libertador para você, porque não é culpa sua. Não é a sua responsabilidade, você não tem que acabar com seus dias porque você tem uma mãe narcisista, não. Você tem que aprender a se defender porque você tem uma mãe narcisista. Você tem que aprender a lutar pela sua vida porque você tem uma mãe narcisista. Você não vai maltratar a sua mãe, odiar a sua mãe, não é nada disso. Pelo contrário, o maior desafio de uma pessoa vítima de narcisistas é manter o amor, é manter seu coração puro, é se manter um ser humano limpo, um ser humano leve, um ser humano livre dessas amarras que esses sentimentos ruins trazem pra gente, sabe? É você evoluir, crescer, avançar, a ponto de você olhar para essa mãe e falar assim, puxa vida, ou melhor, né? Mas ela não é. Mas isso aí é dela. Eu não tenho culpa sobre isso, eu não tenho responsabilidade. Eu tenho direito de olhar para os meus defeitos, olhar para mim, para aquilo que eu quero corrigir em mim, para avançar, ir lá, lutar, me corrigir, crescer, evoluir, é meu direito. É meu direito ter minha vida. E eu sou grata. Grata porque eu nasci dela. Ela foi ali, ela
Ela foi um instrumento que Deus usou para trazer a vida. Eu estou viva, eu respiro. Nossa, eu sei o valor de um abraço, de um beijo, de um carinho. Eu sei a importância do amor. Eu sei a importância da fraternidade. Eu sei a importância da união. Eu sei a importância de tudo isso. Olha quanta vida há em quem conhece a importância disso. Então tá bom. Esse papel dela te deu. Tá tudo certo. Siga em frente. Olhe para você. Corrija seu olhar a respeito de si mesmo. E vá fazer aquilo que Deus te chamou para fazer na Terra. Entende? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, nós temos que nos empoderar, entendendo que nós somos capazes, entendendo quem nós somos, segurar a nossa própria mão, né? Confiar em nós mesmos, segurar na nossa própria mão e viver livremente, amando, independente daquilo que fizeram conosco. Dicas maravilhosas. Agora, a Gláucia aqui, ela falou assim, eu como mulher protegi meu marido da minha mãe, pois ela quis insinuar que ele bebia demais. Eu falei que é a nossa vida, e se ele quisesse beber, ele bebia, ia beber. Aí ela completou aqui, meu medo de ser filha de mãe narcisista, essa questão eu quero falar com você, olha aqui, é me tornar uma pessoa com a característica dela. Corre o risco, Carmen, disso acontecer? Então, a pessoa narcisista, ela se forma na infância. Lá na primeira infância, lá. Se você não se tornou narcisista na primeira infância, você não se torna mais. O narcisismo é uma deformação na personalidade. Então a pessoa cresce com a personalidade deformada. Mas lembra que a gente começou a live falando exatamente sobre isso, que o pior abuso era o da mãe, porque é lá na tua formação que essa mãe te prejudica. Sim. Então, lá na formação, essa mãe deformou a personalidade dela. Não tem como depois você se tornar uma pessoa narcisista. Entendeu? Não. Entendi. O que você tem que ter é isso aí que eu falei. É não deixar teu coração azedar por causa dessa mãe. É não ter o abuso reativo, né? Que você passa... A pessoa narcisista, ela tem essa capacidade de despertar o pior dentro de você. Sim, né? tem misericórdia. Ela tem essa capacidade. Você não pode deixar. Porque isso mesmo. a hora em que uma pessoa narcisista vence você é nessa hora. Quando ela consegue corromper a tua essência, teus princípios, teus valores. Por isso a importância de corrigir seu olhar e se manter firme. E para a Gláucia, olha, Gláucia, é isso aí. Gente, a Gláucia, ela é a Gláucia da Dumont, das geleias maravilhosas. Ela é maravilhosa, a Gláucia é uma empreendedora de sucesso. Ela é um arraso, é um espetáculo. Ela é a prova. Ela é a prova de que você pode sim se levantar, se construir, se reconstruir, porque ela tá aí, ó. Tá vendo o que ela falou? Eu defendi meu marido da minha mãe, eu protegi meu marido da minha mãe. Porque ele não sabe o que ela faz, mas você sabe. Você conhece, então você... E protegeu. E tá tudo bem. Nós estamos aqui uns pelos outros. Isso ele mesmo. Não sabe, então você protegeu, tá vendo? Você não disse assim, eu fiz mal para minha mãe, eu fiz alguma coisa contra minha mãe para defender meu marido. Não. Você alertou seu marido... E você deu uma coisa que narcisistas precisam. Limite. Você deu limite. Olha, querida, até aqui você vem. Daqui para cá você pode deixar, porque agora eu sou um com o meu marido. Você fica lá e aqui. Se nós temos um problema com a bebida para resolver, ou se... na verdade nem tem, né? Porque o rapaz é excelente. Então, assim... Se tivesse, por acaso, algum problema, seria resolvido entre o casal. Isso ela aí. teve essa força de dar esse limite. E tá tudo bem, tá certo. Que muitas vezes um homem não tem. O filho, às vezes, não tem. Mas ele tem que ter. Ele tem que ser capaz de proteger essa família. Ele tem que ser capaz de proteger o emocional da mulher dele. Ele tem que ser capaz. Ele foi chamado para isso. O Eduardo Antônio... Ele falou assim, e nisto, estas mães poderão ou não formar novos narcisistas.
através dos próprios filhos. Isso mesmo. Foi aquilo que você estava falando, né? Que desde a formação, se passou por aquela fase, não aconteceu, significa que a probabilidade é muito menor de vir a acontecer. Porque há um escaneamento na infância, eu sempre falo isso, né? Por isso a importância da nossa infância. Há um escaneamento do comportamento, da fala, de todo o ambiente o qual você está. Porque não é simplesmente a palavra ou o gesto, é todo o ambiente, toda a energia do ambiente que elas deixam, a energia pesada, aquela coisa verdadeiramente que traz um mal-estar para o ambiente. Querem sempre tomar frente, têm as melhores ideias, têm as melhores soluções, e se encontram alguém que é ameaça para elas, elas querem bater de frente, sobrepor e até difamar. Porque essa é uma estratégia para poder tirar outra pessoa do centro. É te difamar. Então, de repente, às vezes, uma parceria, uma sociedade, ou até mesmo dentro do âmbito familiar, que é sempre dizer que o seu é ruim e conseguiu mais, não sei o que, mais, sempre tem um mais para poder te difamar perante os outros, né? E isso é muito sério. Carmen, minha amiga, o Instagram não perdoa, então o horário está avançando. Eu quero saber como eu faço para te encontrar, como é a sua mentoria, me conta. Vamos lá. Você pode deixar uma mensagem no direct do Instagram que eu respondo. Tem um link também na bio do meu Instagram que leva direto para o meu WhatsApp, que eu respondo também. Eu faço uma mentoria para curar isso aí. Eu faço uma mentoria para que a pessoa possa ter a oportunidade de corrigir sua rota. Sabe? Pessoas narcisistas, elas entram na vida das pessoas, elas destroem muitas coisas dentro dessas pessoas, elas confundem. E às vezes a pessoa, ela está dentro de um labirinto. Então, o que a mentoria vem fazer? A mentoria faz isso. A mentoria, ela te mostra, eu mostro para você, a gente acha aonde foi que você se perdeu, o que de fato está ali afligindo tua alma, que está reverberando na tua vida. Eu ensino como você não ser mais manipulável. Eu ensino como você corrigir o seu olhar a si mesma. Eu te mostro, a gente consegue achar, tá? Onde foi que você se perdeu? Onde é que você está presa ali, que você não consegue sair, não consegue romper? A mentoria, ela vem para isso. Vem para te dar uma oportunidade de olhar para a tua infância, olhar para a sua vida, corrigir sua rota e seguir em frente. Eu pego na mão juntinho ali, conduzo esse processo e nós temos tido resultados incríveis. Minhas mentoradas estão voando, eu estou cada dia mais feliz, mais grata a Deus por tudo que eu tenho visto. Elas me surpreendem, elas alegram meu coração todos os dias com seus avanços, com as suas evoluções. Eu vejo assim a graça de misericórdia de Deus assim derramada através desses processos com elas. Eu fico muito feliz. E eu também tenho meus livros. É um projeto, né? Na verdade, é um projeto. Chamado assim, bússola. Por que bússola? Porque bússola é a direção que você precisa. Você se perde de você. Você acaba se perdendo de você mesma. Você se desencontra. E aí ninguém perdido vive bem, né? Ninguém perdido vive feliz. Você vai viver sendo manipulado, você vai viver em depressão, você vai viver perdido em sentimentos que não são seus, preso a coisas que você não devia estar. E você precisa ter pelo menos a clareza para enxergar isso, né? Para enxergar onde você está preso, para que você seja livre. E olhar para suas feridas e conseguir sarar, curar, reconstruir, sabe? Sair dos escombros ali e se reconstruir, avançar, viver a sua vida de verdade. Você não foi programado, você foi condicionado para não ter uma vida plena. Se você é filho de mamãe narcisista. Só que lembre-se, você é filho de mamãe narcisista, você é filho de alguém, mas você é alguém.
Então, se você não está conseguindo exercer a sua capacidade de ser alguém, de ser um indivíduo, tem alguma coisa errada. Então, a mentoria, ela vem para isso. Eu tenho também os livros, eu tenho 3 livros, pode me chamar do direct também, que eu dou informação sobre os livros. A parte de terapia também, para quem precisa de um tratamento mais prolongado, eu faço também a parte terapêutica. E o conteúdo do Instagram, agora tem o Instagram também da Escola Bússola. A Escola Bússola, ela vai ser assim... um todo dia, sabe? Um todo dia para as vítimas. Eu quero ensinar tudo ali na Escola Bússola. Até essas meninas que sabem que tem que escovar um dente, como que faz uma coisa, como que faz outra, vai ter conteúdo para isso dentro da Escola Bússola. Maravilha! Sabe? Eu já estou muito bonito, que já já ele está pleno, nascendo aí para abençoar muitas vidas. A gente vai caminhar junto ali mês a mês. Já já ele está nascendo. Quando ele nascer, eu venho aqui para divulgar. Mas, com certeza. Mas agora... Olha, o Eduardo Antônio, muito obrigada, viu, Eduardo Antônio, pela sua participação. Geralmente a participação é mais feminina, né, tal. Mas legal, Eduardo Antônio está aqui falando, ó, excelentes explanações da palestrante Carmen, ele está te elogiando. Parabéns pela sua sapiência e por ter superado. Eu só não consegui ler a última frase aqui, Rudomiazo, por você ter superado todas as adversidades e por você ter se formado e por você estar cada vez mais divulgando e libertando mentes. Na verdade, você está conversando com consciências. Você não está simplesmente falando para as pessoas. Elas precisam entender que a nossa consciência, ela precisa estar livre dessas, elas precisam estar livres, né, dessas amarras, de tudo aquilo que tenta nos prender. Então, enquanto nós estivermos aqui, né, vivenciando, que sejamos livres, gente, pelo amor de Deus. Se prenda a nada. Recebemos os ensinamentos e vamos construir a nossa história. Quero agradecer, viu, Carmen? Quer dar uma última mensagem? Então, não solte sua mão. Tenha força, coragem, determinação. Não desista da sua vida, não desista de você. Aqueles momentos em que você fala assim, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não estou aguentando mais, ela vai acabar comigo. Lembra que nesse momento você entregou o controle na mão dela. E você precisa retomar esse controle. Você precisa encontrar uma forma, um jeito de viver uma vida plena. Porque ainda que ela tenha se proposto na Terra a ser o ventre que te trouxe, quem de verdade quis que você nascesse foi Deus. Então só Ele é o dono da sua vida. É Ele que diz quando a vida começa e é Ele que diz quando a vida termina. Ninguém pode colocar você num lugar onde você sinta seus dias terminando. Sabe por quê? Presta bem atenção no que eu vou dizer agora, que a Rosana acabou de dizer agora. Nós somos uma consciência, certo? Então, eu sou uma consciência. A partir do momento que eu entendo que eu estou aqui, dentro desse corpo aqui, quando eu quiser, ninguém entra. Eu preciso encontrar um jeito de me blindar para essa pessoa não entrar. Entende? A paz perfeita, a paz que excede todo entendimento, ela mora aqui, ó. A verdadeira liberdade mora dentro. Se você não consegue, você pode aprender. Se você não consegue, se você não sabe como fazer, você sempre pode aprender. Então, levante-se da cama todos os dias pensando, eu posso aprender a me libertar disso todo dia. Hoje é mais um dia que eu tenho para aprender como é que eu vou lidar com isso. Hoje é mais um dia que eu tenho para aprender a me reconstruir. Hoje é mais uma chance que eu tenho de viver. Hoje é mais uma chance que Deus me deu de tomar posse da minha vida, da minha consciência e de seguir em frente fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. É isso. É isso. Minha gratidão a você, Carmen. Gratidão a todos que participaram. É só o início. Gente, se o início foi assim, imagina as próximas, viu? Dia 5, doutora Vanessa. Dia 6, minha amiga Dani Baroni, que entrou aqui agora. Dani, te amo, meu amor. Dia 8, doutora Denise. Gente, imperdíveis essas lives. Compartilhe com seus amigos,
compartilhe com alguém que você percebe que precisa receber esses esclarecimentos. E nós estamos aqui, como Carmen falou, umas pelas outras, ajudando, sabe? Cada uma tem a sua parte no processo. Nós estamos nos unindo para esclarecermos, para cada vez mais avançarmos unidas em amor. É disso que nós precisamos, tá bom? Carmen, meu amor, um beijo para você. Fica com Deus. E até breve, viu? Queridos, um beijo. Fica com Deus. Até breve, viu? Até breve.